Pessoal, hoje aí nossa aula vai ser uma correção da revisão aí, né? É, da revisão da nossa unidade aí de matriz e determinante. É uma matéria só, mas são duas matérias que andam juntas, né? Mas foi uma matéria, né, que acabou consumindo bastante das nossas aulas, né? Vamos começar aí para a gente ver a nossa revisão aí, né? Revisão de matriz e determinante. Vamos lá. Número 1. Eu estou com a apostila aqui do lado, porque às vezes a tela da configuração da gravação acaba ficando por cima do enunciado, e aí eu não consigo fazer com vocês, né? Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Unicamp São Paulo, né? Em uma matriz, chama-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas é igual a. Então, ele dá aí a definição de elementos internos, né, que são os elementos que não pertencem nem à última linha, né, nem à primeira, nem à última linha, nem à primeira, nem à última coluna. Então, com base nessa definição, a gente pode escrever genericamente uma matriz dentro dessas orientações que ele passa para a gente aí, né? Que tem 5 linhas e 6 colunas. Então, nesse caso, os elementos que tiverem na primeira... Eu vou escrever uma matriz genérica, né? E os elementos que tiverem ou na primeira linha e na última coluna e na primeira linha, na última linha, na primeira coluna e na última coluna, eu vou preencher com 0. E os elementos que não tiverem dentro dessas coordenadas aí, eu vou preencher com x, que aí vai ser fácil. A gente vai diferenciar os elementos que não são internos dos que são internos, né? Porque os que não são internos vão estar preenchidos com valor 0 e os que são internos vão estar preenchidos com valor x. Isso aí eu estou escrevendo de forma genérica, só para a gente poder visualizar, tá? Então, ó, vamos escrever uma matriz genérica, onde x serão os elementos internos e 0 serão os elementos não internos. Assim, poderemos facilmente identificar e fazer a contagem dos elementos. Então, aqui está a matriz genérica. Ó. Primeira coluna, tudo 0. Última coluna, tudo 0. Primeira linha, tudo 0. Última linha, tudo 0. Então, os elementos que não estão nem na primeira coluna, nem na primeira linha, nem na última coluna, nem na última linha, que são os elementos internos, são esses elementos que estão com valor x aqui. Então, para a gente saber quantos elementos internos tem essa matriz, basta a gente contar quantos vezes se repete o x. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a quantidade de elementos internos nessa matriz que essa questão nos pediu é 12 elementos. Tá? Foi bem tranquilo, né? Foi só a gente entender o conceito de elementos internos que ele nos deu na definição da pergunta, né? E montar uma matriz genérica para que a gente possa entender essa concepção, né? Esse conceito que ele nos deu na questão. Vamos para 2. Dada a matriz A, na verdade 4, né? Que é a segunda questão, mas é a questão 4. Dada a matriz A, que a gente tem aqui, né, que é a matriz 1, 2, 2 menos 1, 2, 1 menos 2 e 1, então a soma dos elementos da primeira linha de A transversa é... A transversa é o quê? É o que era a coluna vira linha, então eu estou
fazendo ela transversa. Então, ó, eu tenho a original, que é 1, 2, 2, 2, menos 1, 2, e 1, menos 2, 1. E eu tenho a transversa dela. A transversa, ó, isso aqui que era a coluna, vai virar linha. Então, eu vou ficar com 1, 2 e 1, 2, menos 1 e 2, 2, 2 e 1, né? Que aqui virou linha nessa ordem. Então, como ele quer a soma dos elementos da primeira linha, ó, a soma dos elementos da primeira linha de A transversa vai ser a soma desses elementos aqui, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Então, a alternativa letra E. Vamos para a próxima. Número 6. Essa eu vou ter que começar a ler. Não, até que dá para ler. Faculdade israelita. Israelita de Albert Einstein, São Paulo. Uma matriz B possui I linhas e J colunas e seus elementos são obtidos a partir da expressão B e J é igual a I menos 2J, seja uma matriz A com os elementos A e J 2 por 3, cujos elementos da primeira coluna são nulos e a matriz identidade da ordem 2, tal que A vezes B é igual à matriz identidade. O valor numérico do maior elemento da matriz A é igual a. Então, ele quer saber o maior valor da matriz A, tendo os elementos que formam as coordenadas que formam os elementos da matriz B e sabendo que B vezes A é igual à identidade, né? Então, a gente tem que saber o que é o conceito de identidade, né? A matriz A é do tipo 2 por 3 e B é do tipo IJ. Para que a multiplicação AB exista, é necessário que I seja 3. Além disso, para que a AB igual à identidade da ordem 2, deve ter J2. Então, eu tenho que definir as orientações de B, né? Como eu sei que o número de linhas de um tem que ser igual ao de colunas do outro, né? A gente tem, então, que se A tem 2 linhas, B vai ter 2 colunas, né? E para ser uma matriz identidade, né? Ela tem que, então, ser a ordem inversa de A. Então, B tem que ser a ordem 3, 2. Dado que B e J é igual a I menos 2J, tem-se a matriz, né? Aí a gente, pegando as coordenadas, a gente monta que a matriz B será menos 1, menos 3, 0 e menos 2 e 1 e menos 1. Como que eu cheguei nesses valores? Eu cheguei nesses valores de acordo com os valores A1, 1. Aí eu vou botar aqui, ó. Caramba, cadê a... Aí aqui, ó, I é 1, J é 1. Então eu vou substituir 1 aqui e 1 aqui e vou fazer. Aí deu menos 1. Aí aqui, ó, 2, 1, 2. Então vai ser aqui, vai ser 1, aqui vai ser 2. Então vai ser 1 menos 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, eu vou substituir as coordenadas dentro dessa expressãozinha aqui para achar esses valores, né? Que é as coordenadas A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2 e assim sucessivamente. A gente definiu, né? Fazendo essa conta, a gente já determinou a matriz B. A matriz A gente tem o quê? A gente sabe que os elementos da primeira coluna são nulos, porém a gente não sabe os outros elementos, né? Então eu posso escrever a matriz A dessa forma aqui, ó. A é igual a os elementos da primeira coluna são nulos e os outros elementos a gente não sabe. A multiplicação de A por B, né, que é a imagem que vai ser da ordem 2, tem a seguinte equação matricial. Ó. A gente tem a equação a matriz A vezes a matriz B que a gente descobriu aqui, que vai ser igual à matriz identidade, que é essa daqui.
Fazendo isso, a gente tem esse seguinte sistema. Reescrevendo de forma de sistema, a gente tem 0x mais 1y é igual a 1. 0z mais 1w é igual a 0. Menos 2x menos y é igual a 0. Menos 2z menos 1w é igual a 0. Então, se eu for isolar aqui, eu vou ter 1y é igual a 1, então y é igual a 1. 1w é igual a 0, então w é igual a 0. Aí vou substituir aqui embaixo. Y é igual a 1, então menos 2x menos 1 é igual a 0. 1 vai para o outro lado somando, 2 que está aqui multiplicando vai dividindo. Então, x é igual a 1 meio. E aqui vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu fiquei com os valores. X é igual a menos 1 meio. Y é igual a 1, quando eu resolvi esse sisteminha aí. Na verdade, eu não preciso nem resolver o sistema. Eu posso resolver por linha isso aqui. Eu resolvo essas duas aqui por linha e depois substituo o valor de y e de w que eu encontrei nessas duas equações, nessa equação y e nessa equação w, para mim achar x e achar z. Então, a gente tem que x é menos 1 meio, y é 1, z é menos 1 meio e w é 0. Então, a gente já achou os elementos da matriz A que a gente não sabia. Então, a matriz A ela é composta tem a seguinte composição. 0 menos meio, 1, 0 menos meio e 0. Então, como a questão nos pede o valor numérico do maior elemento da matriz A, ele nos pede o valor do maior elemento. O maior elemento aqui é o 1. Então, o valor é 1, letra B. Vamos para a próxima. Questão 11. O valor do determinante dessa matriz, né, pela regra de Schill, primeiro vou recapitular a regra de Schill com vocês, né? Schill, sei lá como é que pronuncia isso. E depois a gente vai botar na prática. A gente vai escolher um elemento AIJ igual a 1, né? No caso de não existir, aplicar as propriedades para que apareça o elemento 1. Segundo passo, suprimir a linha I e a coluna J do elemento AIJ igual a 1, obtendo-se o menor complementar do referido elemento. Terceiro passo, subtrair de cada elemento do menor complementar obtido o produto dos elementos que ficam nos pés das perpendiculares traçadas do elemento considerado as filas suprimidas. E 4, né, que é o quarto passo, multiplicar a determinante obtida no terceiro item, né, por menos 1 I mais J, onde I mais J designam as ordens da linha e da coluna às quais pertencem o elemento AIJ. Então, aqui o AIJ vai ser a coordenada, né, do elemento que a gente da linha e da coluna do elemento que a gente tirou. Nesse caso aqui, dessa coluna, eu vou pegar o primeiro 1 que eu ver na frente. Já vi o primeiro 1 na primeira linha e na primeira coluna. Vou tirar ele. Então, eu vou subtrair, né, pelos elementos que estão aqui. No caso, eu vou subtrair todos os elementos que estão nessa coluna aqui dos elementos da restante, né? E vou multiplicar essa conta pelos elementos que estão aqui na coluna, né? Então, eu vou ficar com, aqui o elemento é 1, então vai ser 3 menos 1 vezes 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, 2. Aqui, 3 menos 3 vezes 1. 3 menos 3, 0. Vezes 1, 0, né? Ou então, na verdade, eu faço a multiplicação primeiro, né? Então, 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0.
Então, aqui é a mesma coisa. Ó, 2 menos 1 vezes 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1, 2 menos 1, 1. Então, eu vou fazer esse procedimento com todas essas coordenadas, igual eu fiz aqui. Ó. Subtrair do elemento da coluna, multipliquei pelo elemento da linha. Ó. Subtrair o elemento da coluna, multiplicado. Na verdade, aqui, né, eu vou fazer isso entre parênteses. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 3, menos 6, menos 3, menos 3. Né? Menos 6 mais 3, na verdade. Né? 3 menos 6. Aqui vai ficar 3 menos 1. 3 menos 2, na verdade, que vai dar 1. Aí aqui 1 menos 1, 0. Aqui menos 2. E aqui 0. Então, a gente, depois de fazer essa regra de Steel, né? Que é para a gente abaixar a ordem da matriz, a gente ficou com essa matriz aqui, ó. 2, 0, 1, 3, menos 3 e 1, 0, 2 e 0. Aí a gente vai calcular da fórmula normal que a gente calcula pela regra de Sarros. Repetir as duas primeiras colunas e calculei primeiro a diagonal principal menos as diagonais secundárias, que vai dar, ó, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Aí menos a diagonal secundária, aqui, ó. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 1, 2. Vezes menos 2, menos 4. E 1 vezes menos 3, vezes 0, 0. Então, eu vou ficar com menos 6, né? Menos 4. Aí, vou ficar com menos mais. Eu vou ficar com menos 6 mais 4 é igual a menos 2. Então, eu sei que a determinante, né, é menos 2. Então, eu tenho que a determinante de A é igual a menos 1, né? Elevado aqui, no caso, são... T e K são os elementos da... A gente está aqui no último passo aqui, ó. T e K são as coordenadas do elemento, do número da coluna e do coluna e linha que foi aonde eu eliminei, que eu achei esse elemento 1, né, que foi coluna 1, linha 1. Então eu vou ficar com menos 1 elevado a T mais K vezes a determinante de B que eu achei aqui. Então, o determinante de A é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes menos 2, que vai dar 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2. A gente usou aí a regra de Steel para reduzir a ordem da nossa matriz, que era a ordem 4 para a ordem 3, para a gente conseguir calcular o determinante. Calculamos o determinante com a regra de Sarros, normalmente, como a gente faz, e fizemos o último passo aí da lei da regra de Steel. Vamos para o próximo. O próximo exercício, né? Eu vou ter que sair da apresentação porque a tabela está em cima. Então, ó, PUC São Paulo seja a matriz A composta pelos elementos A e J, da ordem 2 por 2, onde A e J será, ó, I mais J se I igual a J, I menos J se I diferente de J. Se A transposto é a matriz transposta de A, então a matriz B é igual a ao quadrado menos a transposta de A é igual... Aí ele quer saber qual a matriz, vamos lá, voltar aqui só para ler. Ele quer saber, né, essa operação aqui, qual matriz que ela dá origem. Então, a gente tem o quê? Que a matriz A é composta por elementos A e J, da ordem 2 por 2, onde A e J vai ser I mais J quando I igual a J, e I menos J quando I diferente de J. Então, eu vou ter aqui, ó, A vai ser composta pelos elementos 2 menos 1, né? E 1 e 4. Se eu fizer
eu vou ter que fazer ela transposta, né? Então, eu já vou, como eu tenho que preciso dela transposta aqui, eu já vou fazer ela transposta. Então, a transposta vai ficar 2 e 1, menos 1 e 4. Fiz a primeira orientação que eu tenho que fazer a transposta, né? Que eu preciso da transposta para subtrair aqui de a ao quadrado. Agora eu vou fazer a ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a vezes a. Então, eu vou ter 2 menos 1, 1 e 4, vezes 2 menos 1, 1 e 4. Então, a ao quadrado vai ficar 2 vezes 2 mais menos 1 vezes 1 é igual a 3. 2 vezes menos 1 mais 4 vezes menos 1, que é igual a menos 6. 2 vezes 1 mais 4 vezes 1, que é igual a 6. 1 vezes menos 1 mais 4 vezes 4, né? Porque aí vai ser esse vezes esse vezes esse. Depois esse vezes esse vezes esse. Assim sucessivamente, né? Que é a soma dos produtos, né? Como a gente viu nas regras lá. Então, a gente vai ter que, a ao quadrado vai ser 3 menos 6, 6 e 15. Agora, eu vou fazer, b é igual, né, a ao quadrado menos a transposta de a. Então, b é igual a 3 menos 6, 6 e 15, menos 2, a transposta de a, que é 2 e 1, menos 1 e 4. Então, vai ser 3 menos 2, 1, menos 1, menos 6, menos 1, menos 7. 6 menos 1, 6 mais 1, 7 e 11 menos 4, 11. Então, aí a alternativa, a letra C, a operação a ao quadrado menos a transposta de a, vai originar B, que será a matriz 1 menos 7, 7 e 11. E acabou. Foram essas aí as questões. Qualquer dúvida aí me mandem, fico à disposição. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Espero que possamos estar juntos logo logo. Grande abraço.